Nova Brasil. Papo em Família. Ilan Breman já com a gente aqui, escritor, palestrante, sempre de olho aí no que acontece dentro das casas, dos relacionamentos, das famílias. Você lembra, Ilan, onde você estava no 7-1 há exatamente 10 anos? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia. Infelizmente, eu lembro desse dia. Eu tava vendo o jogo com as minhas filhas num telão, pequenininhas. Como elas, me marcou profundamente, como elas pequenininhas, como elas choraram. Tive que tirar elas da frente do telão pra gente respirar. Assim, foi assim um dia bem triste, né? E de lá pra cá a coisa não melhorou, né? Vocês viram, né? Exatamente. Isso que é pior, né? Fala assim, não, nossa, dá uma volta por cima, Isso. estamos bombando aqui. Nos reestruturamos, passaram 10 anos e nada até agora, né? Tristeza. Bom, Ilan, Uma tristeza. vamos falar um pouquinho aqui hoje a respeito de algumas coisas que a gente não podemos aqui deixar de ensinar para os nossos filhos, ou que não podemos ensinar. Enfim, o tema, a criação dos filhos. Não tem uma fórmula, né, Ilan? Não tem uma fórmula, mas antes de falar, eu estava ouvindo vocês antes, eu preciso falar sobre a questão da Argentina rapidamente. Vamos da lá. Argentina e do político falando das crianças, de vender crianças. Eu queria recomendar um livro que é só do século XVIII, eu lembrei desse livro quando ele foi falando, que chama assim, do Jonathan Swift, que é o cara que criou As Viagens de Gulliver. Muito famoso esse cara, é um satírico, e ele tem um livro chamado, indico pro nobre político da Argentina, chama assim, Uma Proposta Modesta para evitar que as crianças das pessoas pobres da Irlanda sejam um fardo para seus pais ou para o país, e para torná-las proveitosas ao público. É um texto dos mais interessantes, satíricos da face da terra, é uma crítica total à pobreza, a fome, e ele usa o humor para mostrar o absurdo, isso no século XVIII, que é pegar as crianças e negociar a criança pela questão da fome. Recomendo isso para todo mundo, é um texto brilhante e que faz refletir. Mas voltando, Nonato, para a questão da pergunta, coisas que não podemos deixar de ensinar para os nossos filhos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei a lembrança de vocês, Nonato, Michele. Quem ensinou vocês a andar de bicicleta? Eu ensinei as minhas filhas a andar de bicicleta, elas eram pequenininhas. E eu tenho certeza que é um dos ensinamentos primordiais de pais para os seus filhos. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu via na época que tinha muitas crianças maiores que as minhas filhas que não sabiam andar de bicicleta. Sabiam o quê? Mexer no videogame, mexer no tablet, no celular, e não sabiam andar de bicicleta. E você ensinar alguém a andar de bicicleta, uma criança, você ensina algo que é importante, maravilhoso, mas tem coisas por trás. Eu lembro da alegria delas, do equilíbrio para não cair, da queda, da persistência, do medo, dos cabelos ao vento e finalmente a autonomia que elas começavam a gritar, consegui. Então, andar de bicicleta, ensinar o seu filho, a sua filha, a andar de bicicleta é um aprendizado que a gente não pode deixar passar. Nonato, Michele, vocês lembram como vocês aprenderam a andar de bicicleta? Eu acho que comigo foi com o meu irmão, que é mais próximo de mim, porque eu tenho mais 9 irmãos. E aí meu pai e minha mãe não davam conta, né, disso. Então acho que foi com o meu irmão, que é um pouquinho mais velho que eu. Eu tô tentando lembrar também, mas como eu sou a caçula de 3, provavelmente também com algum apoio, suporte aí dos meus irmãos. E eu lembro que tem as rodinhas do lado, lembra disso? Sim. Vai aquele rodinhas lá. Mas não consigo lembrar exatamente, acho que foi bem nova. Eu lembro dos meus tombos, assim, toda ralada, tenho o joelho marcado até hoje, assim, mas foi legal. Eu lembro que alguém tava segurando por trás, uma lembrança muito forte, por trás no banco para não cair, né? E a pessoa falava, não, vai que eu não vou soltar. Mentiroso. É assim mesmo. Eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém, que mentiroso. E eu comecei a olhar pra trás, e na hora que eu olhei pra trás, a pessoa tava longe, eu tava sozinho. E caí, claro, a questão da cabeça, né? Mas depois eu fui indo. Mas olha que interessante, eu vou contar pra vocês agora. Tem uma coleção de livros, assim, que eu adoro, que chama História. Quem escreveu esse livro foi o pai da história, o Heródoto, que não é o barbeiro. Tá? O Heródoto, que é
O Heródoto, que é o pai da história, ele nasceu em Halicarnasso, na Turquia, atual Turquia, do século V a.C. E esse homem, esse Heródoto, o pai da história, escreveu sobre a história da antiguidade. Então imagina que longe. E ele, nos textos, né, desse livro, que eu adoro, está aqui atrás na minha biblioteca, ele fala de duas culturas, olha que coisa curiosa, de duas culturas que falam assim: precisamos ensinar algumas coisas de uma forma indispensável aos nossos filhos. Então vamos começar com os persas. Então ele diz, o Heródoto, que os persas, atuais iranianos, ensinavam 3 coisas para os seus filhos antes de eles completarem 20 anos. O que eles tinham que ensinar, os persas? Primeiro, montar a cavalo. Segundo, atirar com arco e flecha. Terceiro, aqui no Brasil, tinha que fazer isso bastante, hein? Talvez lá, né, em alguns cantos aí, alguns congressos. Dizer sempre a verdade. Dizer sempre a verdade. Já nos textos antigos judaicos, fala o próprio Heródoto, né? Os pais teriam 5 deveres em relação aos seus filhos. Vou falar de 3. 1. Ensinar-lhe, claro, né, os textos sagrados. 2. Ensinar-lhes o seu ofício, o seu trabalho. E 3, que eu achei... Gente, isso tem que ensinar, hein? Ensinar o seu filho a nadar. Gente, isso tem, olha, 3.000 anos, 2.500. Ensinar o filho a nadar, além de bicicleta, é fundamental na sobrevivência. Eu ainda acrescentaria mais algumas coisinhas nessa lista. Por exemplo, eu ensinaria uma coisa numa lista, né? A ensinar os nossos filhos a tomar banho e fazer higiene pessoal sozinhos. Segundo, desde pequenininho, ensinar a arrumar o quarto, que é um dos maiores desafios. Terceiro, amarrar o sapato. E eu vou jogar aqui para os ouvintes aqui, pessoal. Ouvinte da Nova Brasil, ouvinte, o que você acrescentaria nessa lista? Nessa lista que temos que ensinar aos nossos filhos a fazer algo, né? Antes deles crescerem. Esse aprendizado fundamental. O que vocês acham aí, Nonato e Michele? Eu vou na onda do divertidamente, gerir emoções. Eu acho que é talvez um dos grandes desafios modernos, antigos, futuros. Aprender a gerenciar as nossas emoções e não ficar tapando, né? Não ficar se enganando e tal. Acho que esse é um belo ensinamento. Sem dúvida. Eu acabo de descobrir que eu falhei no ensinamento de arrumar o quarto. Até hoje, né? Eles com Até 20 hoje. Eu também não. Por aí vai. É isso. A gente não ensina também o que a gente não sabe, não é isso, Ilan Brema? Ou que a gente não quer saber. Ou a gente não quer saber, adorei essa. Aqui em casa também a gente briga bastante, né? Então, eu queria encerrar com uma música, né, hoje da nossa conversa, do Papo em Família. E antes de encerrar com a música, assim, convidar vocês a mandarem também para mim essa lista lá no meu Instagram, no ilan.breno, para colocar, a gente fazer assim, trocar essa lista para virar uma lista enorme de coisas que a gente tem que ensinar para os nossos rebentos e nossos filhos, né? Boa. E eu escolhi uma música que chama Valsas para uma Menininha, que é do Toquinho e do Vinícius de Moraes, porque nessa música, né, do Toquinho e do Vinícius, eles falam, na verdade, da dificuldade de deixar as crianças crescerem. E quando a gente ensina essas coisas para as crianças, elas começam a crescer. E a gente tem dificuldade, até hoje, né? A gente tem dificuldade de, estão crescendo, vão embora daqui a pouquinho, não sei o quê. Então é uma música também que mostra o outro lado, o nosso lado que a gente gosta de mimar os nossos filhos. Muito bem. Menininha do meu coração, eu só quero você a 3 palmos do chão. Menininha, não cresça, mas não fique pequenininha na minha canção. Toquinho e Vinícius, obrigada por hoje. Porque é o sentimento, né? É isso. Eles crescem e a gente acha que perdeu. Obrigada por hoje, Ilan. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.